Hoje nesse vídeo eu quero fazer uma indicação de leitura e recomendar para você um livro que eu acabei de ler ontem à noite. E o livro é esse daqui, ó. Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade, escrito pelo escritor Richard Phillips e editado e publicado aqui no Brasil pela editora Fiel. E qual é a proposta desse livro? Nesse livro, o autor vai falar sobre o chamado de Deus para a masculinidade, algo que está sendo extinto nos dias atuais que nós estamos vivendo e que precisa urgentemente ser resgatado para que os homens possam se tornar homens com H maiúsculo. Geralmente, quando a gente fala homens com H maiúsculo, muitas pessoas imaginam aqueles homens barbudos, altos, cheios de músculos, no shape, como muitas pessoas gostam de dizer por aí. Mas o autor aqui nesse livro, ele vai falar sobre homens com H maiúsculo, numa perspectiva de Deus, num ponto de vista bíblico. E ele vai tratar sobre diversos assuntos acerca do homem, baseado na Bíblia Sagrada. E quem é esse homem? Richard Phillips. Esse homem é pastor e escritor e é focado em discipulado masculino. Por que ele escreveu esse livro? Ele escreveu esse livro justamente para resgatar o padrão bíblico de masculinidade diante dessa crise atual que nós estamos vivendo. E quem é o público-alvo desse livro? O público-alvo é justamente os homens. Homens que querem se tornar homens de verdade segundo os princípios de Deus. E quais são os pontos principais desse livro? Primeiro, a masculinidade não é cultural, é algo bíblico. O autor vai mostrar aqui nesse livro que ser homem de verdade não é baseado em estereótipos do mundo moderno, mas sim baseado nos princípios e padrão de Deus. O autor aqui nesse livro, ele contrapõe a visão moderna que desvaloriza e também distorce o papel do homem. Segundo ponto principal desse livro, o chamado para liderança. O autor aqui nesse livro, ele vai mostrar que o homem foi criado e também chamado para ser líder, mas não aquela liderança autoritária, e sim uma liderança serva, ou seja, ser exemplo na família e também na sociedade. O terceiro ponto principal desse livro, a responsabilidade e a coragem. O autor aqui nesse livro, ele vai mostrar que um homem de verdade, ele não foge das suas responsabilidades, são homens corajosos, mesmo diante das pressões e dos desafios. Quarto ponto principal desse livro, o caráter. O autor vai mostrar aqui nesse livro que mais que a força e mais que o sucesso financeiro, Deus exige de todo homem o seu caráter íntegro. Quinto ponto principal desse livro, o amor sacrificial. O autor vai mostrar que o modelo de homem com H maiúsculo a ser seguido é exatamente Jesus, que amou a igreja e se entregou por ela. E ele mostra que um homem de verdade é aquele que ama de uma forma sacrificial a sua esposa, a sua família, os seus filhos e também a sua comunidade. E talvez você pergunte, por que eu deveria ler esse livro? E a resposta é muito simples, porque ele é um manual de ensino que ajuda nós homens a entender a nossa responsabilidade e também a nossa identidade em Deus. E ele confronta também a passividade, o comodismo e a distorção da masculinidade. E nos inspira a viver uma vida de propósito, de responsabilidade e também de impacto. Então, se você deseja ser um homem de verdade, um homem segundo os princípios de Deus, esse livro é de grande valia, principalmente para aqueles que desejam se casar, para aqueles que estão recém-casados, para aqueles que já são pais, porque esse livro também vai tratar sobre a responsabilidade da criação dos filhos. Ou seja, é um livro muito necessário de se ler. E embora esse livro seja para homens, e obviamente eu estou aqui indicando para homens que desejam se casar, homens recém-casados, pais de família, ou até mesmo aqueles homens que exercem um papel na igreja ou no trabalho de ensinar e discipular outros homens, ou até mesmo aconselhar casais, esse livro é uma ferramenta muito importante, eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas aproveitando essa deixa,
eu gostaria também de indicar esse livro para as mulheres, para que elas possam entender um pouco sobre o universo masculino e entender qual é o papel do homem segundo os princípios de Deus, e não aceitarem na sua vida homens que não têm princípios, homens que não têm valores, homens que não têm caráter. Então, mulheres, eu indico também você a ler esse livro, porque ele fala não somente dos homens, mas também fala de como criar os vossos filhos. Então eu deixo aqui essa indicação desse livro, Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade. Não é um livro difícil de ler, é um livro pequeno, é um livro que tem 228 páginas. Você observar aqui, a fonte é bem agradável, é um livro de fácil entendimento, as páginas são meio amareladas e de fácil compreensão. Então eu deixo aqui nesse vídeo a indicação desse livro, Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade, de Richard Phillips. Então fica aqui a minha recomendação. Até o próximo vídeo.